Olá pessoal, eu sei que vocês já devem estar cansados de me ouvir falando que a aula de hoje é sensacional, que a aula que eu preparei é maravilhosa, mas a de hoje é fora de série, tá? Eu sou suspeito para falar porque eu respiro direito do consumidor, mas o tema de hoje, gente, é publicidade e oferta. Bruno, tem mercado para isso? Tem advogados especializados em assessorar empresas quanto às regras de publicidade e de oferta. Por quê, gente? Porque isso vincula a empresa, porque a empresa pode ser multada e as multas podem ser astronômicas em caso de publicidades enganosas, abusivas. E além de tudo, gente, esse é um tema que é do interesse de todo mundo, que todo mundo gosta de saber. Então, você que atua no direito do consumidor precisa saber as regras sobre publicidade, porque muita gente vai te perguntar sobre isso e muitas dessas pessoas são os seus potenciais clientes. Na hora que você esclarece para elas dúvidas sobre publicidade, você está construindo sua autoridade, você está mostrando para elas que você domina o assunto, você consegue puxar muitas conversas interessantes sobre esse tema. Então é muito importante dominar o assunto publicidade e oferta. A oferta nem se fala então, porque a oferta é até uma espécie de pré-contrato em muitas situações. A oferta, ela vincula, a oferta faz parte do contrato que vier a ser celebrado depois. Então, conhecer bem as condições de oferta vai te ajudar muito, muito, muito. Então, eu sei que eu falo isso direto, mas é sim um tema muito importante para a sua advocacia. Afinal de contas, eu só falo daquilo que é importante para a sua advocacia. Então, pega aí suas coisas agora, começa a anotar, porque hoje o tema é publicidade, propaganda e oferta, tá bom? Para acompanhar a aula de hoje, você vai abrir aí o seu Código de Defesa do Consumidor, o seu Vadimeco, e nós vamos acompanhar dos artigos, você vai ler comigo dos artigos 30 ao artigo 38, tá bom? São os artigos que nós vamos analisar hoje. Antes de tudo, gente, antes de começar, eu preciso fazer uma distinção com vocês entre propaganda, publicidade e oferta, tá? Vamos lá. Publicidade quer vender alguma coisa para você. Propaganda não. Propaganda, pelo menos para efeitos de Código de Defesa do Consumidor, de relação de consumo, propaganda é aquela comunicação de cunho institucional, com finalidade educativa, com finalidade meramente informativa. Sabe aquelas campanhas que o Ministério da Educação faz, que o Ministério da Saúde faz, campanha de vacinação, campanha de alfabetização? Isso são propagandas, né? Não há ali o intuito de vender para você nada. O intuito ali é de trazer uma mensagem institucional, trazer uma campanha de conscientização, de educação para a população. A publicidade, sim, é instrumento de venda, é instrumento de fornecedor. É um mecanismo muito importante para tentar convencer o consumidor a escolher aquele produto, a escolher aquele serviço. E aí eu já te pergunto de cara, o que a publicidade vende para você? Um produto? Não. Um serviço? Também não. A publicidade vende um sonho. A publicidade vende para você um lugar no mundo. A publicidade vende para você o seu desejo. Você nunca vai ver uma publicidade de carro, que é o carro andando numa rua esburacada, com o guarda parando e multando. Não, você sempre vai ver a publicidade de carro, é o carro no centro de São Paulo, a cidade vazia, só tem você e o carro, o asfalto lisinho, não tem radar, não tem multa, não tem PVA, não tem nada. É aquele mundo lindo da publicidade. Na verdade, gente, a publicidade, ela sempre vai estar acompanhada de uma historinha, que a gente chama de storytelling. Talvez você já tenha escutado essa expressão. O storytelling é aquela historinha que a publicidade traz para ficar mais atrativa, para tornar o produto mais interessante, mais diferenciado. Na verdade, essa historinha, ela vai gerar uma série de dúvidas, porque muito consumidor vai dizer assim, mas isso é verdade? Isso é mentira? E vai gerar a discussão que é moral, mas também é jurídica. Será que o storytelling, será que essa historinha pode mentir para o consumidor? Né? Porque, gente, olha só, a única publicidade verdadeiramente honesta, 100% direta e honesta que você conhece, que você vai ver, é a publicidade do supermercado. Batata baroa, R$ 3,90 o quilo. Fora isso, toda publicidade tem uma historinha. Toda publicidade quer contar para você ali algo para dar uma valorizada, para mostrar que o produto é diferenciado.
E às vezes o lúdico da história pode extrapolar alguns limites. Alguns limites entre o que é verdade e o que não é, alguns limites até mesmo morais, de valores, de princípios. Então tudo isso vai conduzir a gente pelo terreno da publicidade enganosa, pelo terreno da publicidade abusiva, tá? E aí quando você ouvir então essa expressão storytelling, você vai saber que é aquela historinha que acompanha a publicidade para tentar dar um caráter ali diferenciado para o produto. Às vezes você vai ver até publicidades que diretamente não estão vendendo nada, mas que estão trabalhando a marca de uma determinada empresa. Então, indiretamente, estão fortalecendo a marca para vender. A publicidade, ela sempre quer vender. E nisso, ela se diferencia da propaganda, ok? Propaganda não quer vender nada. Então, o que a gente vai estudar aqui, o que é prática comercial, é a publicidade. E a publicidade é essa ferramenta de venda que vai carregar a oferta. Nem sempre a oferta vai acontecer por meio de uma publicidade, mas há situações em que essa oferta, esse chamamento à contratação, vai vir por meio de uma publicidade, por meio dessa tentativa de chegar ao público contando uma história, trazendo storytelling, seja passando na televisão, seja no rádio, seja na internet. Então, essas as diferenças básicas para você entender cada um desses institutos. Nós vamos estudar aqui oferta e publicidade. Essas são práticas comerciais reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, tá bom? E lembrando que nós vamos ter que analisar aqui tudo à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque, falei para vocês, o storytelling faz com que às vezes aquele produto, aquela historinha vá para um lado meio lúdico, né? Não corresponda 100% àquela história. E aí vão surgir questionamentos. Se a publicidade pode mentir, desde que ela avise o consumidor, será que ela pode mentir? Se ela deixar claro o que é verdade e o que é mentira, ela pode mentir? Se ela deixar só no lúdico, ela pode mentir? Tudo isso gera dúvida, gente. Tudo gera dúvida e essa aula de hoje é para resolver essas questões, tá bom? Então vamos começar pela oferta. Vou começar estudando com vocês a oferta. A oferta está lá no artigo 30 do CDC. Vamos ler. Abre aí o CDC para ler comigo. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa. Estão vendo aqui, gente? Não é só a publicidade. A informação que chegar ao consumidor, ainda que não chegue por meio de uma publicidade. Desde que seja, então, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, televisão, rádio, revista, boca a boca, internet, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Gente, esse artigo é tão importante que eu vou ler ele de novo, agora nós vamos ler ele direto. Vamos de novo, ó. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, a oferta ela tem um caráter vinculativo. O que for ofertado pelo fornecedor vincula e pode ser exigido pelo consumidor na hora de celebrar o contrato. E mais do que isso, então, a oferta, ela inclusive integra aquele contrato que vier a ser celebrado. E perceba, gente, ocorre a oferta tanto quando um produto ele é oferecido a você, ela é a palavra que usa, ó, produto ou serviço oferecido, né? Então, uma publicidade que passa na televisão que está te oferecendo uma passagem aérea, está te oferecendo um carro, está te oferecendo uma roupa, mas também aquela oferta que é realizada pela simples apresentação de um produto. Quando você vai no shopping, né, e passa ali no corredor pelas lojas, não necessariamente as pessoas, o vendedor vai sair da loja e te oferecer um produto, mas o produto está apresentado ali, exposto à venda, ele está ofertado. Então, ele também está abrangido por essa regra do artigo 30. Significa que aquele preço que está no produto na vitrine vincula. Você não pode entrar na loja e querer comprar por aquele preço e o fornecedor querer mudar o preço, falar que estava errado, falar que aquele preço não vale, que aquele preço é meramente ilustrativo. Isso não existe. Aqui, o preço vincula. O produto tal qual anunciado, vincula. Então, se está lá
no folheto de um determinado comerciante que a televisão da marca X está por R$ 1.500, você chegou lá, ele fala que na verdade é só a marca Y que está com aquele preço promocional, você pode exigir a televisão da marca X? Pode. Se a oferta dele é vinculada a uma determinada marca, então ele tem que colocar isso na oferta dele. Se ele não especifica a marca ou se ele te induz a achar que é uma específica, porque é a foto que ele veiculou, você pode exigir o cumprimento forçado. O anunciante lá, a companhia aérea, ofertou passagem aérea para a Europa por R$1.000. Você comprou e agora ela quer cancelar por erro na oferta. Não pode. Você pode exigir o cumprimento forçado dessa oferta. Por quê? Porque a oferta vincula, ela vem a integrar o contrato que vier a ser celebrado. E aí, um dos temas que mais geram controvérsia quando o assunto é oferta é o erro grosseiro. Há situações, gente, em que o erro no anúncio, o erro na oferta, ele é evidente. Ele é grosseiro, não é? Então, uma coisa é uma passagem aérea que normalmente custa R$500 ser anunciada por R$100. É razoável. Qualquer consumidor ali razoável, bem intencionado, vai achar que aquilo é verdade. E aí, quando isso acontece, quando é razoável a oferta e ela cria, portanto, legítima confiança no consumidor, ele tem o direito de exigir o cumprimento forçado dessa oferta. Ele tem o direito de, inclusive judicialmente, exigir que o fornecedor cumpra naquele preço que ele prometeu. Agora, quando o erro é grosseiro, quando um consumidor bem intencionado, de boa fé, saberia, vendo aquele preço, que aquilo não é verdade, que houve um erro. Então imagina um carro que custa R$100 mil, anunciado no site da empresa por R$1. No site da concessionária por R$1. Nenhum consumidor de boa fé, sério, vai achar que aquele preço é verdadeiro. Então, aquele preço, aquela situação não tem a força de gerar uma legítima confiança no consumidor. Na verdade, ele compra falando, ó, se colar, colou. Nesse caso, quando o erro é grosseiro, é evidente, não há possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento forçado da oferta. Porque aqui, repara, o artigo 30 fala que é a publicidade suficientemente precisa, entendida além de tudo como aquela capaz de gerar legítima confiança. Se não gerou legítima confiança, eu tenho que tutelar a boa-fé objetiva como via de mão dupla. Ou seja, eu tenho que tutelar a boa-fé objetiva como obrigação do fornecedor, mas também como obrigação do consumidor. Então, cuidado! Tem que analisar para ver o caráter vinculativo da oferta se aquele erro que o fornecedor alega que teve era um erro grosseiro ou não. Porque só o erro não grosseiro que gera vinculação da oferta. Tá bom? E aí, gente, para que nós possamos avaliar se uma determinada oferta ela é capaz de vincular, de gerar legítima expectativa, além de analisar essa questão de se o erro é grosseiro ou não, nós temos que olhar o que diz o artigo 31 do CDC. Vamos a ele. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Gente, então na hora de comercializar um produto ou um serviço, o fornecedor tem que trazer essas informações. E se ele não traz essas informações, ele muitas vezes não gera ali uma legítima expectativa quanto a uma determinada característica. Isso pode configurar uma abusividade da parte dele, afinal de contas ele não permitiu ao consumidor conhecer adequadamente as características do produto, violando aqueles direitos básicos lá do consumidor que a gente já estudou, do inciso 2º do artigo 6º, do inciso 3º. Mas, por outro lado, também há situações em que, se a oferta for vaga demais, o consumidor não consegue exigir depois um cumprimento forçado. Há situações, gente, em que a vagueza da oferta vai impedir até mesmo a celebração de um contrato efetivo. Se eu anuncio um produto sem preço, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou exigir a venda daquele produto se ele não tinha preço? É diferente do preço sair errado e não ter preço. Então, esse artigo 31 ele é fundamental, primeiro, porque ele vai estabelecer
parâmetros para práticas abusivas, de um fornecedor que não esclarece adequadamente o seu consumidor. Mas, por outro lado, ele vai trazer parâmetros também para nós identificarmos no que a oferta vai vincular ou não, ok? Vendo se ela é suficientemente precisa. O parágrafo único vai dizer que as informações tratadas no caput do artigo 31, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, obviamente deverão ser gravadas de forma indelével. Por quê? São produtos que vão ficar congelados e a hora que descongelarem vão sofrer um processo ali de umidificação. O gelo vai virar líquido. E aí, se tiver, por exemplo, a data de validade, a tinta, essa água vai tirar a data de validade. O consumidor vai ficar sem aquela informação que ele precisa. Então, nesses casos, tem que colocar ali o número em alto relevo, tem que colocar o número gravado. Ou seja, quando o produto é congelado, tem que cuidar para preservar as informações, ainda que ele descongele. Não pode ficar numa embalagem que quando ela descongelar, ela vai se desfazer. Entenderam? Então há uma preocupação muito meticulosa do CDC com o direito à informação adequada, clara e precisa do consumidor. Muito bem. Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Olha que importante esse artigo 32 e olha como é que ele resolve vários problemas práticos que eu tenho certeza que muitos de vocês já atenderam clientes com problemas assim. Aquele consumidor que comprou um carro, já está com aquele carro há alguns anos, o carro apresenta um problema, um defeito. Na hora que ele vai na concessionária, a concessionária fala que não tem peça para aquele carro, que parou de fabricar peça para aquele carro. E aí o consumidor quer saber se ele tem direito ou não de exigir aquela peça de reposição. E aí o CDC, gente, ele vai estipular que o consumidor tem direito de acesso a peças de reposição. Enquanto o produto estiver sendo fabricado, óbvio, enquanto a fabricante construir, comercializar aquele veículo, tem que disponibilizar peças de reposição e mesmo depois que ela cessou a fabricação, por um período de tempo razoável, ela tem que continuar fabricando peças de reposição. Senão, o produto que o consumidor comprou vai perder a funcionalidade muito rápido. Então, é um dever do fornecedor ofertar peças de reposição para os produtos que o consumidor adquire. Não só enquanto ele ainda está fabricando aquele modelo de veículo, aquele modelo de produto, por exemplo, mas por um período de tempo razoável depois que ele parou de fabricar, tá bom? Para assegurar a funcionalidade. Muito bem. Olha o parágrafo único, então, o que ele diz, o artigo 32. Cessadas a produção ou importação do produto, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Ok? Vamos agora ao artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Por isso que a gente sempre diz, vai comprar pela internet, vê se tem ali indicação de um CNPJ, de um telefone, de um endereço, para te dar mais segurança, para ver se aquela empresa não é uma empresa fantasma, se não é um estelionato, se não é um golpe. Tem que ter essas informações, gente. Tem que vir no produto que foi enviado para o consumidor, tem que vir essas informações. Na publicidade, tem que vir essas informações. Se não tiver, é oferta abusiva, pode ser denunciado, tá bom? Prosseguindo. Agora, o parágrafo único desse artigo 33. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que origina. Ou seja, não pode fazer o consumidor, para contratar um serviço, para contratar um produto, ligar para um número pago, ok? A ligação tem que ser gratuita, ele não pode ter que pagar por isso. Artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Ou seja, se o fornecedor opta por vender os seus produtos por meio não só dos seus funcionários, mas também de representantes comerciais, de representantes ainda que autônomos, sem um vínculo necessariamente trabalhista com a empresa, ele se solidariza com aquilo que é prometido. Então, se um dado representante comercial promete para você, faz uma oferta de que aquele produto tem determinadas características, o fornecedor que autorizou aquele representante comercial a vender em seu nome fica solidariamente responsável por aquilo que foi prometido para você,
Essa responsabilidade, ela pode ser estendida até mesmo aos casos de corretor de imóveis. Se o corretor de imóveis, mesmo não sendo um funcionário direto da construtora, prometeu para você que o imóvel seria entregue com aquele padrão X de acabamento, naquele prazo, e depois isso não é cumprido, gente, isso não é, muitas vezes até na hora de fazer o contrato, isso não é respeitado, há uma responsabilidade solidária do corretor com a construtora. E aí o consumidor pode exigir que aquela oferta seja cumprida de fato, que o que foi prometido seja entregue, ou se isso não for possível, porque foi prometido algo que não tem como ser cumprido, o desfazimento então do negócio e pedir o dinheiro dele de volta, desfazer o contrato, cancelar a compra, ok? Então, se o corretor falou que a sua vaga lá no prédio, no imóvel que você comprou era coberta, e no contrato não prevê isso, mas isso foi prometido pelo corretor, você tem direito a exigir a vaga coberta, ou até mesmo desfazer o contrato porque a vaga coberta não foi contemplada. Vai ter que ver se a consultora tem condição de cumprir aquilo que foi prometido ou não. Mas o importante para você saber aqui é que aquilo que é prometido pelo representante comercial vincula solidariamente o fornecedor, o construtor, o fabricante. Há uma responsabilidade solidária entre eles, tá bom? Então aquilo que é ofertado, é prometido ao consumidor, se não for um erro grosseiro, vincula inclusive o contrato que vier a ser celebrado, que tem que prever aquilo. É claro que muitas vezes na prática é difícil fazer essa prova, né, gente? Muitas vezes a informação é dada pelo corretor de forma verbal. E aí como é que o consumidor prova depois que aquilo foi prometido? Por isso que é sempre fundamental tudo que o corretor prometer você pedir por escrito. Seja por um e-mail, seja por uma carta, seja por um documento escrito, mas sempre pedir ali de forma expressa para você ter a prova depois que aquilo foi prometido para você antes da contratação, no momento ainda da oferta, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora, artigo 35, o último artigo sobre a oferta. E aí nós vamos passar então para a publicidade. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha. Inciso 1º, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Inciso 2º, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Inciso 3º, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e as perdas e danos. Pessoal, esse artigo resolve aquele problema que todo familiar, todo amigo pergunta pra gente. Comprei um produto pela internet e não chegou até hoje. Comprei um produto pela internet, a empresa falou que entregava em 30 dias, não entregou. O que eu tenho de direito? O que eu posso fazer? Primeira coisa, gente, pode desfazer o negócio se quiser, pode falar, olha, não quero mais o produto, me dá meu dinheiro de volta, sem nenhuma multa, sem nenhuma retenção. Ou pode dizer, eu quero que entrega, cumprimento forçado da oferta e quero multa pelo atraso. Também é uma possibilidade. Inclusive, esse artigo 35 deve ser lido em conjunto com o artigo 49 do CDC, que prevê que nas compras feitas fora do estabelecimento, pela internet, por telefone, pela televisão, dão ao consumidor o direito de arrependimento. Ou seja, comprou o produto, chegou, não gostou, não correspondia àquilo que você viu na foto, àquilo que foi anunciado. Não precisa ter defeito, não. Você simplesmente não gostou, você tem o direito de, em 7 dias, a contar de quando ele chegou na sua casa, devolver e receber o seu dinheiro de volta sem multa, sem nenhuma retenção. Então, aqui, esses casos estão resolvidos. O produto chegou com atraso, o produto chegou e não era aquilo que você esperava, o produto chegou diferente do que foi ofertado. O artigo 35 e o artigo 49 te dão essas hipóteses, te dão essas alternativas que você pode escolher. Não querer mais o produto e pegar o seu dinheiro de volta, pedir para trocar, para mandar de volta aquele produto e te mandar o que foi ofertado, o que foi prometido, ok? Todas essas situações, então, vão tutelar o consumidor na hora que ele compra um produto e esse produto não corresponde à oferta. Seja porque o prazo de entrega não foi respeitado, seja porque a composição do produto não é igual à que foi ofertada, a qualidade do produto não é a que foi ofertada, ou simplesmente porque não gostou. Chegou, viu que não era aquilo, devolve, tá bom? Quando compra fora do estabelecimento.
Esses, então, os apontamentos que eu queria fazer com vocês sobre a oferta. Agora vamos para a publicidade. Gente, por que eu falo desse assunto? Falo que ele é muito importante. Porque, além de tudo, ainda que você não vá atuar diretamente, especificamente com publicidade, é um assunto que todo mundo tem dúvida, que você vai ser abordado em algum momento sobre ele. E se você conhecer essas regras, você já se coloca como autoridade, você já se coloca como alguém que entende de direito do consumidor e já conversa com pessoas ali que são potenciais clientes. Então conheça bem essas regras, elas são muito importantes. Vamos falar então da publicidade. A publicidade, como eu disse para vocês, normalmente vem acompanhada de um storytelling, de uma historinha. E o que ela quer vender para você diretamente não é um produto, o produto é indireto. O que ela quer vender para você é um sonho, é um status, é um desejo, não é? A publicidade, você lembra da publicidade como aquela publicidade da Doriana, a família lá reunida no café da manhã, todo mundo de bom humor, as crianças quietinhas, ninguém tem bafo, ninguém está correndo, ninguém já perdeu o horário para ir para a escola, para o trabalho. Aquele é o mundo ideal, não é? E aí você compra a Doriana porque você quer ter aquele café da manhã. Então, essa é a publicidade. A publicidade, ela costuma ter esse lado lúdico, esse ambiente convidativo ao consumo. E nós precisamos estudar os limites que existem para a publicidade, porque afinal de contas, esse meio da comunicação, da publicidade, ele gosta de explorar os limites. E nós vamos ver então quais são as barreiras, as limitações que o CDC impõe para que a publicidade ela tenha um mínimo ético, para que ela seja verdadeira, para que ela não engane o consumidor, para que ela não leve o consumidor a consumir algo que ele não queria, que é diferente do que ele esperava, ok? Então, vamos lá. Eu vou estudar com vocês agora então os artigos 36, 37 e 38 do CDC. O artigo 36 dispõe o seguinte: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Esse artigo já veda de cara a publicidade subliminar. Esse artigo diz que a publicidade deve se apresentar como tal. Ela deve chegar para o consumidor e dizer: olha, estou querendo vender para você isso aqui. E aí ela pode trazer uma historinha lúdica para convencer o consumidor a comprar, mas ela não pode de forma alguma se apresentar de outra forma, tentar enganar o consumidor, que não é uma publicidade, trabalhar no campo do inconsciente. Não, a publicidade já tem que se apresentar de cara como tal. Então esse artigo 36 já está vedando a publicidade subliminar. Ela não pode, ela é proibida. Parágrafo único do artigo 36. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Esse parágrafo único do artigo 36 deve ser lido em conjunto com o artigo 38 do CDC. O artigo 38 prevê que o ônus da veracidade da publicidade incumbe a quem a patrocina. Então, gente, um consumidor que estiver assistindo uma publicidade na televisão, na internet, e se incomodar com aquela publicidade, pensar assim: será que isso é verdade? Ele tem o direito de procurar os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, o Ministério Público, de procurar o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, mantido pelas empresas de publicidade para fiscalizar, para acompanhar o que está sendo veiculado aí, o que está sendo produzido de publicidade. Ele tem o direito de procurar esses órgãos e dizer: olha, eu queria saber se essa publicidade é verdade mesmo. E aí é o fornecedor que tem que apresentar as comprovações, os dados que embasam aquela informação que ele está veiculando e provar que aquilo é verdade. Então, se por exemplo, um fornecedor anuncia que o produto dele supre a necessidade diária de cálcio do consumidor, o consumidor pode pedir: olha, eu quero a comprovação científica de que seu produto tem essa qualidade. Ou então, um anunciante diz que o carro dele, que o veículo que ele vende é o mais potente do mercado. O consumidor pode pedir a comprovação técnica de que aquilo é verdade. Sob pena de, sendo constatada uma mentira, o fornecedor responder tendo que tirar aquela publicidade do ar, sofrendo multas, sofrendo penalidades, tendo que se retratar publicamente perante seus consumidores, tá bom? O storytelling que eu falei para vocês, aquela historinha, ela até pode não ser verdadeira, ser lúdica, mas aí tem que informar para o consumidor.
Agora, as informações sobre o produto nunca podem ser falsas, sempre tem que ser verdadeiras, para gerar a confiança certa no consumidor, porque ele vai poder exigir aquilo que for veiculado para ele de forma suficientemente precisa e que não tiver erro grosseiro, tá bom? Então, a publicidade em si, com as informações sobre o produto, deve sempre ser verdadeira. Só o storytelling, o lúdico ali da publicidade, é que pode contar uma história mais lúdica, ilusória, imaginária, desde que avise o consumidor que a história é meramente ilustrativa, ok? Muito bem. Então vamos passar agora, gente, ao artigo 37. O artigo 37, ele vai trazer a proibição, a vedação à publicidade enganosa e à publicidade abusiva. E vai nos ajudar a distinguir o que é uma publicidade enganosa e o que é uma publicidade abusiva. Já adianto um pouquinho para você. A publicidade enganosa é aquela que mente para o consumidor, seja fazendo uma afirmação falsa, seja escondendo uma verdade inconveniente sobre o produto. Já a publicidade abusiva é aquela que, apesar de não mentir para o consumidor sobre o produto, sobre as suas características, abusa na criatividade, abusa na forma de veicular a publicidade, incitando ali naquela publicidade, às vezes, o ódio, colocando determinada categoria de pessoas numa situação de exposição ao ridículo, que incita condutas discriminatórias, que se aproveita da deficiência de julgamento de crianças e idosos, tá? Então, essa é uma noção preliminar. Mas vamos ver lá, então, o artigo 37 com mais detalhes. Artigo 37, caput. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Você vai lembrar comigo que a publicidade, então, é diferente da propaganda. A publicidade é aquela que quer vender para você e que, conforme o artigo 36, tem que ser muito clara nisso, não pode ser subliminar. E, também pelo artigo 36, você já constata que uma coisa é publicidade enganosa, outra coisa é publicidade abusiva. O parágrafo 1º vai prever que é enganosa, ou seja, o parágrafo 1º do artigo 37 vai trazer para nós a definição de publicidade enganosa e vai dizer que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços. Então, em questão de mais detalhes, esse parágrafo 1º vai trazer para a gente uma definição do que é a publicidade enganosa, que basicamente é essa, que mente para o consumidor fazendo uma informação falsa, trazendo uma informação mentirosa, dizendo que o produto tem uma característica que ele não tem, e também aquela publicidade que é mentirosa por omissão, que esconde uma verdade inconveniente sobre o produto, que esconde um efeito colateral de um remédio, por exemplo, que esconde o risco de um produto específico. Isso também é uma publicidade enganosa. Já o parágrafo 2º do artigo 37 vai trazer para nós o conceito de publicidade abusiva. Então, o parágrafo 2º diz que é abusiva, dentre outras, ou seja, abriu o rol, é um rol meramente exemplificativo que ele vai dizer ali, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Percebam, é um rol de várias formas de publicidade abusiva, que é aquela que não mente necessariamente sobre o produto, mas na hora de veicular a publicidade exagera. É o famoso abuso de direito, né? Extrapola, viola limites, viola valores de quem está assistindo, os princípios, incita a violência. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Publicidade abusiva como aquela que incita o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Existia antigamente uma publicidade onde um motorista tinha acabado de comprar um carro potente e vinha dirigindo naquele carro a 160, 170, 180 km por hora, e aí um guarda para ele
para multá-lo. E aí o guarda começa a listar para ele as infrações que ele cometeu. E aí, enquanto o guarda lista para ele as infrações que ele cometeu, ele vai comemorando que ele não acredita que ele bateu 180, bateu 190. O guarda entrega ali a multa para ele, ele fala, que bom, porque eu vou mostrar, vou comprovar para o meu cunhado, para os meus amigos que eu atingir essa velocidade. Quer dizer, é uma publicidade que está incitando o consumidor a se comportar de uma forma prejudicial a ele, seja pelo risco que ele vai colocar a vida dele ali dirigindo dessa forma, seja por incitá-lo até mesmo a desrespeitar regras de trânsito, desrespeitar uma autoridade policial. Então é uma publicidade que, apesar de não ser enganosa, é abusiva, porque ela tem essa característica de incitar o consumidor de maneira prejudicial à sua saúde, ok? Do mesmo modo, há situações que não estão previstas diretamente aqui nesse artigo, mas que violam valores que estão na Constituição, né? Por exemplo, você ficar fazendo publicidades que objetificam a mulher, colocam a mulher numa situação aí, numa visão sexista, numa visão de objetificação, isso também não é adequado, isso também é uma publicidade abusiva, tá bom? Muito bem, por fim, então, o parágrafo 3º do artigo 37, que prevê que, para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. É aquilo que eu falei, quando a publicidade esconde uma verdade inconveniente sobre o produto ou serviço, esconde um dado essencial que se o consumidor tivesse acesso, provavelmente ele nem optaria por consumir aquele produto ou serviço, né? Ela tem que informar. E aí é opção dele consumir com aquele risco ou não, mas não pode esconder o risco para o consumidor desavisado consumir algo que ele não consumiria, né? Então aqui é importante informar e ele escolhe se ele quer consumir ou não. Tá bom, gente? E o artigo 38 nós já analisamos em conjunto com o parágrafo único do artigo 36, que traz a distribuição do ônus da prova diferenciada quando se tratar da comprovação de veracidade de uma informação publicitária. Muito bem. Espero então, gente, que essa aula ela tenha sido bem esclarecedora para vocês, que tenham esses conceitos fundamentais tenham sido bem trabalhados sobre oferta, publicidade, um pouquinho aí sobre a propaganda. E se ficou ainda alguma dúvida, pode deixar aqui a sua mensagem, pode deixar aqui a sua dúvida, que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.